Glória a Deus! Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre algumas bênçãos que Deus derrama na vida daqueles que temem ao Senhor, daqueles que temem a Deus. Eu quero deixar aqui para vocês um versículo muito interessante no Salmo 111, que começa a falar das bênçãos que são derramadas sobre a vida daqueles que temem a Deus. É muito importante você saber que vale a pena temer a Deus. E quando a gente coloca a nossa vida diante do temor do Senhor, entregando totalmente os nossos caminhos, a nossa vida, entregando tudo a Ele, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que Deus é responsável. Isso é básico, isso é fundamental. Responsabilidade para mim é aquela pessoa que cumpre com a sua palavra. Isso para mim é responsabilidade. Então é fundamental que a pessoa descubra isso. É necessário temer o Senhor, porque por falta desse temor, nós vivemos hoje numa sociedade que as pessoas estão desesperadas. O peso da responsabilidade tem levado algumas pessoas a ficarem desesperadas, como por exemplo, o que eu vou fazer, como é que eu vou saldar os meus compromissos, como é que eu vou pagar a escola do meu filho, como é que vai ser, como é que eu vou me alimentar, como é que eu vou ver, o que será de mim. Isso tem deixado pessoas ficarem com os cabelos brancos antes do tempo. Pessoas têm se envelhecido, as marcas da velhice têm chegado na vida de algumas pessoas antes do tempo. E a doença, como doença cardíaca e outras enfermidades que têm atacado pessoas devido ao excesso de preocupação. Então, quando você teme ao Senhor, você tem que colocar os seus pés no chão, firmar-se e ficar em paz. Ficar em paz. Por que você tem que ficar em paz? Como eu disse para vocês, eu vou ler aqui o Salmo 111, versículo 5 diz: Deus alimenta aos que temiam. O Deus alimenta aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança e mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. Deus é um Deus que se preocupa. Então, quando você teme o Senhor, acalma o teu coração referente ao dia de amanhã, porque Ele vai te dar alimento. Você não deve estar extremamente preocupado como você vai viver amanhã, porque aqueles que temem a Deus de verdade, o Senhor guarda e sustenta e provê o necessário para a tua vida. Basta você observar que os filhos de Israel no deserto, eles foram alimentados pelo período de 40 anos pelo Senhor. E todos os dias descia maná do céu. Eles foram alimentados com alimento que vinha do céu. Os estudiosos dizem que aproximadamente 250 vagões de trens era a quantidade de maná que descia do céu. Se fosse fazer os containers, daria para lotar 250 vagões de trens todos os dias para poder alimentar aqueles milhões de pessoas que estavam no deserto. Esse é o teu Deus. Então acalma o teu coração. Essa é uma das bênçãos de Deus
para aqueles que temem a Deus. Acalma o teu coração, porque se você temer a Deus com toda a integridade da tua vida, o Senhor cuidará de você indubitavelmente. Deus é bom e vai cuidar. Então acalma esse coração, para de desespero, acalma ele, vai, calma, porque o Senhor vai cuidar de você. Uma outra bênção para aqueles que temem a Deus, vale a pena temer o Senhor. Está no Salmo 112. O Salmo 112 diz: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça durará para sempre. É preciso crer. Isto é uma promessa para aqueles que temem a Deus. Muita gente fica, meu Deus, como é que eu vou educar meus filhos? O que será o futuro dos meus filhos? O que eles serão da vida? O que eles farão de sua vida? Querido, creia, acredite. O plano de Deus, o propósito de Deus para a tua família, para o teu filho, para a tua filha, é que ele seja abençoado. Ah, mas meu filho não teme o Senhor. Se você crê, ele pode ser que hoje ele não tenha o temor de Deus, mas amanhã ele vai ter. E Deus vai abençoar e vai cumprir a sua palavra na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, querido, em nome de Jesus, acredite. Não seja aquela pessoa que está na igreja, que vai na igreja, ou talvez você também não vá, mas não acredita. Está ali, mas não acredita. Tem a Bíblia na mão, mas não acredita. Você tem que crer e pôr em prática. Essa promessa é para você. Ah, mas eu conheço o servo de Deus que os filhos são uma tragédia. Alguma coisa está errada. Ou não houve verdadeiro temor nos pais, ou falta de fé. Porque se você temer a Deus e acreditar na palavra dele, a sua família será uma bênção. Então a gente tem que crer naquilo que está escrito. O problema é que muitos servos de Deus não acreditam naquilo que está escrito. Lê o versículo muitas vezes, falam, lê para alguém, mas eles mesmos não acreditam. Ele lê isso ali como se estivesse lendo um livro de Machado de Assis, de José de Alencar, de qualquer um outro escritor, de qualquer um outro poeta. Isso aqui é com todo respeito aos grandes poetas brasileiros e do mundo, mas isso aqui é muito mais do que qualquer poesia e o autor é muito maior do que qualquer poeta. Isso aqui é a verdade, isso é um documento. Então acredite, porque Deus quer abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Guarda esta palavra no seu coração. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Fique com Deus.